Bem, não houve o baile em Assunção, capital do Paraguai, mas houve o Palmeiras encaminhando sua classificação, trazendo um 3-0 na bagagem, voltando para o Brasil. Gols de Rony de novo e Murilo. Palmeiras, em 20 minutos, o Palmeiras consegue. Pode-se dizer que acabou o confronto? Não, é cedo. É cedo para dizer que já aniquilou o confronto, mas dentro de todas as performances de times brasileiros, nesses jogos de ida, pode colocar que foi o que mais jogou, foi o que mais resolveu a sua vida, pelo menos momentaneamente. Esse é o Palmeiras. Esse é o Palmeiras, que o Palmeiras vai lá, vai em Assunção, ganha de 3-0, um placar elástico, até pelo que foi produzido, um jogo muito mais enroscado, duas equipes mais se estudando, uma esperando a outra, do que propor jogo. Se o Palmeiras tivesse propor a partida, propor o jogo, o Palmeiras tinha ganhado bem antes, resolvido a sua vida. Porque o Cerro Porteño em nenhum momento fez aquela pressão, colocou o Palmeiras em risco. Não, para eles, e deu para ver nítido que 0-0 estava bom demais. E isso virou o primeiro tempo. Quando começou o último trecho da partida, os últimos 20 minutos, começou a sair os gols do Palmeiras. E o Palmeiras tem esse negócio. Quando está 0-0, o Palmeiras demora muito a poder resolver. Cozinha demais o galo. Mas quando começa a sair os gols, não para mais. E geralmente isso acontece num curto espaço de tempo. E o Palmeiras, sim, sai vencedor. Mesmo jogando um futebol intenso em uma parte curta do jogo, o Palmeiras sai bem. Pode-se dizer que se desgastou pouco, né? Como se você for pegar o jogo intenso que foi Corinthians e Boca, Emelec e Atlético Mineiro. Se eu pegar Tolima e Flamengo, que foram jogos, independente do resultado, se o time ganhou, perdeu ou empatou, os outros brasileiros tiveram mais dificuldades no caso. Ou deixou o time adversário se impor, ou no caso, não despertou tudo de bom que tinha, né? O que vai dizer muito isso aí vai ser o jogo da volta. Mas eu prefiro olhar que o Palmeiras demorou muito para poder resolver sua vida. Eu acho que resolveu legal, mas pode-se dizer que o Palmeiras foi inteligente em saber em quê? Em desgastar o Cerro Porteño. O Cerro Porteño ficou só na sua, mas porque o Palmeiras em si também não deu campo para o Cerro, que também nem tentou. Mas isso pode-se dizer que é uma boa tática, isso de toda a comissão técnica, no caso, esperar que o adversário venha. Se não vier, em algum momento do jogo, o gol vai sair. Que o Palmeiras tem uma defesa muito sólida, mas tem um ataque competente também. Por mais que tenha falhas, que tenha falta de jogador mais incisivo no ataque. No caso, um 9, mas 9 de verdade, não o Rony, que faz gols, perde muitos gols, mas não é o nosso 9 de ofício. É um cara de ponta, improvisado, na centroavância, no caso. E no caso, isso, o lado bom do Palmeiras, que isso, com essa vitória de 3-0, possibilita o Palmeiras focar em Brasileirão, Copa do Brasil. O Palmeiras voltando para o Brasil, final de semana, já tem Atlético Paranaense. Atlético Paranaense também que venceu muito bem o jogo da ida em cima do Libertad. Contra o atual campeão paraguaio, né? Pelo menos do torneio Apertura, né? Então o Palmeiras também não vai ter vida fácil contra o Atlético Paranaense. Mas o Palmeiras dá para focar as atenções pro Brasileirão. Vai ter a volta contra a Copa do Brasil, que está tudo em aberto. E eu falo mais, o Palmeiras, se jogar com a intensidade que jogou contra o Cerro Porteño, contra o São Paulo, dá sim para resolver sua vida. Eu nem coloco na cabeça que a volta vai ser 4-0 no São Paulo novamente, como foi o jogo do título do Paulista, mas o Palmeiras tem tudo para se sair feliz.
Porque a partir do momento que o Palmeiras tem três frentes, se o Palmeiras se resolve ou se adianta os seus trabalhos em uma, o Palmeiras pode, no caso, focar nas outras duas. O Palmeiras sim, o Palmeiras não admite, mas quer sim, no caso, papar todos os títulos, porque dá. O Palmeiras, por méritos próprios, também no caso, também por demérito dos adversários, o Palmeiras aproveita as chances. Então o Palmeiras está vivo nas três competições. Então, vou salientar também o futebol que o Palmeiras apresenta, isso que eu gostaria de falar, o que é? O Palmeiras é o melhor time sul-americano há um bom tempo já. Não somente que eu posso te dizer o que? Os títulos conquistados. Recopa Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, um pouquinho mais para trás, Brasileirão, Campeonato Paulista. Então, são muitos títulos. Mas os títulos, no caso, acontece o quê? Ratificam o trabalho, meio que solidifica, deixa o carimbo na história. Mas o futebol que o Palmeiras apresenta, principalmente em grandes jogos, então, no caso, um confronto de 180 minutos, a ida e a volta, o Palmeiras, se juntar os dois jogos, no caso, sempre quando é mata-mata, o Palmeiras tende a crescer. Por isso que eu gosto de usar muito o exemplo de como o Palmeiras é intenso, como o Palmeiras foi na final do Paulistão contra o São Paulo, que não jogou, mesmo com participação de arbitragem, o São Paulo sendo o melhor na primeira partida, mas na volta o Palmeiras trucidou, acabou com o São Paulo. Então, por isso que eu falo que o Palmeiras é o melhor time sul-americano. Pelo que apresenta. Chega numa Libertadores. O Palmeiras fez uma primeira fase impecável. Não perdeu. Vai pro mata-mata, continua não perdendo. E vai lá. Mesmo não jogando 90 minutos em cima do Cerro Porteño, o Palmeiras vai lá, vai de 15 a 20 minutos de um bom futebol, variando jogadas, intenso, adiantando as linhas. O Palmeiras simplesmente adiantou as linhas, não fez nada demais, adiantou as linhas, sufocou o Cerro. E os gols saindo, matou o Cerro. O Cerro que no caso ficou, preferiu ficar retraído para quê? Para não tomar um quarto, um quinto, um sexto, para não dar nem chance do Cerro tentar fazer alguma coisa no jogo da volta aqui em São Paulo. Então, fica difícil falar, a fatura está liquidada. Por mais que dê vontade, por mais que você veja diferenças das equipes, no caso, mas acho que o Palmeiras deveria tirar muito, mas muito pé para acontecer uma tragédia e não conseguir a classificação jogando em casa. Vocês podem estar lembrando que teve em Libertadores passadas o Palmeiras e River Plate. Mano, calma, mas aconteceu isso com que o Palmeiras entrou totalmente desligado contra um River Plate. E o River Plate é uma das melhores, ainda é uma das melhores equipes do continente. Não chega nem perto do que é o Cerro. Volto a salientar o que eu falei no vídeo passado. O Palmeiras, o melhor time da fase de grupos, no geral. Pegou quem? Cerro Porteño. O pior time entre os segundos colocados. Não foi nem primeiro, foi segundo. O melhor do primeiro contra o pior dos segundos. O Cerro tem os seus méritos porque classificou, mas bem ali, não fez nada demais. E durante o jogo mesmo, preferiu mais assistir o Palmeiras, que até então, antes do primeiro gol, pouco produziu. Que tanto que, se for, tira os 3 gols da partida, deixa no 0 a 0. O que o Palmeiras produziu antes foi um chute no bico da pequena área que o Danilo chutou cruzado, e o goleiro Jean, em São Paulo, tirou com o pé e a bola foi para cima. Antes dos gols foi só isso. A partida foi totalmente sonolenta. Do que? No sentido de não ter oportunidades claras. Eu repito, o Palmeiras ficou estudando o adversário. Tipo, o tal do cozinhar o galo, assim, no caso, dando a bola, só que o Cerro, esperta até então no 0 a 0, também não vou te agredir, Palmeiras. E ficou naquela, a bola é sua, a bola é minha, a bola é sua, a bola é minha. Aí quando começou a sair o gol, não parou mais. E o Palmeiras se resolve nisso. Porque adiantou as linhas e sufocou um adversário que é mais fraco. Então é nisso que o Palmeiras é inteligente. É nisso que eu gosto do Abel, o que é? Ele passa o tempo que for, o tempo que ele achar necessário, estudando o adversário. Aí quando ele vê as brechas, vai lá e consegue fazer os gols.
no caso, um Rony novamente. Por mais que a gente critica, não que a gente queira mal, no caso do Rony, no caso, mas ele é um cara muito participativo. Se ele tivesse mais calma e mais racionalidade, maior visão de poder tocar melhor, eu acho que ele seria um jogador mais completo. É que no caso, como o futebol hoje é nivelado por baixo, um Rony com 2 gols, ele tenta umas 10 vezes. Nessas 10, ele vai guardar uns 2 gols. Ele guarda um gol, porque ele tenta muito. Você fala que o Rony é o omisso ou ele se esconde, é mentira, não tem como dizer isso. É que ele tenta muito. Na afobação, no tropicão, na fome de não tocar para um companheiro melhor posicionado. Mas é um jogador que participa. Dentro do elenco do Palmeiras eu vejo o Rony como um jogador vital. Um jogador que é essencial. Mas não é um jogador que você pega a camisa 9 e entrega para ele. Não, ele tem que fazer. Para mim, o Rony seria perfeito no quê? Fazendo parte de um contexto, ele ser um reserva de luxo. No caso, precisou, tipo, o nosso centroavante, ou no caso, um Lopes que o Palmeiras contratou, o Merentiel, no caso, que entra, não está bem, ou se machuca, ou toma cartão, aí sim o Rony entra. Mas o Rony, sim, a principal arma de gols, somente o Rony, aí é complicado. Acho que quando a carga psicológica e a responsabilidade é muito grande, ele espana um pouco. Acho que a cabeça dele não suporta tal pressão. Mas quando ele tá meio que o jogo tá leve, o jogo tá descontraído, ou quando saiu o primeiro, saiu o segundo gol dele, ele se solta. Ele se solta, aí só quem tem a ganhar isso é o Palmeiras. Então, já quando eu falo, já não é de hoje que o Palmeiras é o melhor time sul-americano pela bola jogada. Não é o time melhor plasticamente, não é o time com mais enfeites, mas é o time mais objetivo. Por isso que eu gosto de usar, quando eu falo do Palmeiras, usar a palavra intensidade. Porque o Palmeiras é intenso. Durante grande parte do jogo, menos parte do jogo, mas é intenso. E toda vez que o Palmeiras é intenso, quem sai ganhando é o Palmeiras. Eu tinha citado um pouco antes, no meio desse vídeo, já falando que o Palmeiras em si foi a melhor performance nas oitavas dos brasileiros nesses jogos de ida. Que eu estava meio que salientando. Pega o que um Corinthians fez, um Flamengo, pega o que um Atlético Mineiro fez, assim, independente do resultado. Não estou não falando que um ganhou, perdeu, empatou, mas o que se produziu. Você pega um Atlético apagado, dependendo muito de um Hulk, que no caso perde um pênalti. Você pega um Corinthians, no caso, que independente do resultado, jogou com vontade. Então, o torcedor corintiano meio que se ilude, não vou dizer ilude, acho que a palavra ilude não é o certo, mas se esperança, no caso, nutre um pouco de esperança, pensar, dá para ganhar na Bomboneira, porque o time jogou com vontade. Se esbarrou nas próprias limitações, mas a camisa suada não deixou de acontecer, onde suou bastante. Flertou com o perigo de poder perder em Itaquera, mas o time foi valente, ao contrário do Atlético, para mim, que ficou devendo bastante. Pega um Flamengo, que independente do resultado, não vou nem falar do resultado do Flamengo, mas o Flamengo passou sérios perigos, principalmente falando em primeiro tempo, contra o Tolima, o limitado time do Tolima, vice-campeão colombiano, que não quer dizer nada, mesmo se fosse campeão colombiano, o Flamengo é um dos melhores times do Brasil, e passar sufoco com o Tolima, já não basta o Corinthians já ter passado isso quando tinha Ronaldo e Roberto Carlos. E o Flamengo também passa apuros, independente do resultado, mas o Flamengo também passa apuros no futebol desenvolvido. Então, isso faz o que o feito do Palmeiras 3-0 em Assunção, a melhor performance da brasileira nas oitavas. Não, sim, se dá para dizer, pelo menos nos jogos de ida, com total certeza. Porque o Palmeiras foi aquele time impositivo quando precisou ser, foi conservador quando precisou ser. Então, o baile em Assunção, capital do Paraguai, não houve. Mas houve um time intenso, um Palmeiras guerreiro e
batalhador.